Então, nessa ação penal 501.41.70.93, depoimento do senhor Demarco José Jorge Epifânio. Senhor Demarco, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento, certo? O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Demarco? Eu prefiro falar e prefiro contribuir e colaborar com o Ministério Público. Senhor Demarco, o senhor está sendo acusado aqui em decorrência do seu período de trabalho na área internacional da Petrobras. O senhor pode me delimitar o período que o senhor trabalhou na área internacional da Petrobras e em que cargos? Sim, eu entrei na Petrobras em 1980, trabalhei na área doméstica até 1990. Em 1990 fui designado para a minha primeira missão no exterior na Líbia. Fiquei na Líbia de 91 a 94 como gerente local. Volto ao Brasil, continuo na área internacional aqui no escritório do Rio de Janeiro, cuidando das operações internacionais. Volto para uma segunda missão no exterior em Cuba, onde eu fico de 98 até 2001 como gerente do país, gerenciando um contrato tínhamos assinado. Volto para o Brasil, fico 2 anos e meio como gerente de contratos da IP Doméstico, e aí eu sou designado para a minha última missão no exterior de 2005, setembro de 2005, agosto, setembro de 2005, até outubro de 2008. Retorno dessa missão em outubro de 2008 e fico aqui na sede, lotado na sede no Rio de Janeiro, até janeiro do ano passado, quando terminou o meu contrato com a Petrobras. O senhor já foi gerente geral da área internacional da Petrobras? Sim, senhor. E qual o período que o senhor teve esse cargo específico? Excelência, eu entrei, como ele disse, eu entrei na Petrobras em 1980, Tá. 1986 foi a minha primeira função gerencial. Eu ocupei funções como gerente da área internacional? Gerente da área internacional a partir de 1991. 91. Tive um período onde eu tive uma atividade aqui na sede, gerente geral. Quando fui para a minha missão em Londres, já estava designado também como gerente geral a partir de 2005. Certo. O senhor participou dessas contratações mencionadas na denúncia para construção e afretamento do navio-som da Petrobras 10.000 e Vitória 10.000? Sim, participei. O senhor pode me esclarecer qual foi a sua participação específica? Posso. Como ele disse, a partir de setembro de 2005, a área internacional me designou para a Inglaterra. Eu ocupava um posto lá, onde de Londres eu tinha um espaço no escritório da Petrobras em Londres, junto com mais um colega. Eu cuidava de desenvolvimento de novas áreas, desenvolvimento de novos negócios, e cuidava de Europa, África e Ásia. Uhum. E não havia ainda pressão nessa oportunidade. A empresa estava buscando reservas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e eu passava basicamente 200 dias por ano identificando oportunidades, desenvolvendo, alimentando e mandando aqui para a sede. Eu estava subordinado ao gerente executivo Luiz Carlos Moreira, né, que era meu gerente executivo, e dia 16 de maio de 2006, eu sou chamado pelo gerente Moreira para me dizer o seguinte: no dia 13 de abril deste ano, a diretoria executiva havia aprovado em pauta a criação de uma SPC com a Mitsui, que envolvia o afretamento, também a construção de um navio. Essa SPC seria a dona deste navio, que seria colocado para uma outra empresa para operar, e ele precisava de alguém que coordenasse os trabalhos. A diretoria, na decisão que tomou no dia 13 de abril, disse que nós teríamos aproximadamente 60 dias para transformar uma carta de intenção que havia sido assinado com o estaleiro Samsung num contrato e um acordo, um memorando de entendimento assinado com a empresa Mitsui, que seria a nossa sócia, dona de metade do navio, num acordo de acionistas. Ele me chama da Inglaterra e fala assim: olha, estou dando essa missão para você, você tem que voltar para a diretoria com essa pauta até o dia 30 de junho. Esse era o Petrobras 10.000? Petrobras 10.000. Tá. Eu cumpri a minha tarefa, eu coordenei um pequeno grupo de pessoas.
nós tínhamos, como lhe disse, sócio, a Mitsui, que era sócia dessa futura SPC. Nós, durante esses 40, 50 dias, foram 40 e 50 dias e noites, porque as reuniões aconteciam no Rio, em Londres, na Coreia, no Japão. Nós tínhamos uma empresa de advogados contratada na Inglaterra, uma empresa técnica que tinha sido contratada pela Mitsui para nos assessorar na avaliação técnica, várias reuniões técnicas, jurídicas, societárias, etc. Eu entrego todo esse trabalho. No dia 13 de julho, se eu não estou enganado, é aprovada na diretoria os documentos que tinham sido solicitados. Eu entrego esse trabalho à diretoria e retorno para a Inglaterra, né? Eu queria registrar, Excelência, que eu li e eu quero falar da verdade, quero colaborar integralmente com quaisquer solicitações que o Ministério Público tiver, mas alguns esclarecimentos eu gostaria de fazer. Soube que as tratativas para a contratação do Petrobras 10.000 começaram em junho ou julho de 2005, e todas essas tratativas de 2005 até abril de 2006, quando foi aprovado pela diretoria, eu não tive participação, eu não fui chamado, eu não fazia parte do grupo que estava aqui na sede cuidando disso, eu estava na Inglaterra. Eu fui chamado uns 20, 30 dias depois, porque de 13 de abril até 16 de maio, e eu tenho a evidência disso, mostrando que eu fui chamado no dia 16 de maio, né? Foi quando eu tive o primeiro contato, sabendo que havia um trabalho a ser feito e eu estava recebendo essa incumbência. Então o senhor participou da formatação do negócio, não da decisão de contratação, é isso que o senhor quer dizer? Já havia sido tomada a decisão, a diretoria havia aprovado, o que eu tinha que fazer era transformar 2 instrumentos em contratos definitivos, e foi isso que eu fiz. E como surgiu a Vitória 10.000 daí? A Vitória 10.000 foi um pouco depois, né? Eu volto para a Inglaterra, vou cuidar de mim, meus afazeres. Com a criação dessa SPC com a Mitsui, foi criada uma gerência no Rio de Janeiro, que era coordenada pelo engenheiro Musa. Essa gerência, ela fazia o papel digamos assim, da gestão desta SPC no Rio de Janeiro. Então tinha um representante financeiro da Mitsui, um diretor financeiro. Então esse pequeno núcleo a gente chamava de PMDI, era o nome da empresa, né? Petrobras Mitsui Drilling Investment, alguma coisa do tipo, né? O nome PMDI, vamos chamar assim. E a partir deste momento, com esta formatação que houve, né? E isso é mais um esclarecimento que eu queria prestar para o Ministério Público. Na verdade, a gente não tratou da contratação ou do afretamento de uma plataforma. O objeto do contrato era a criação de uma SPC, porque a Mitsui tinha trazido para a Petrobras um negócio que era: quero ser sócio da Petrobras no negócio que envolve a posse, né, de um navio, onde eu sou dona de metade, Petrobras é dona de metade. Nós vamos entregar isso para um operador, né? Já que nós estamos investindo, nós vamos ter o controle sobre o capital, o investimento. E no frigir dos ovos, né, o que acontece? Esta unidade ela sairia para nós, para a empresa que foi criada e alugada depois, chamada PVIS, um valor de $410 mil por dia. Já naquela época, as taxas de mercado para unidades como essa, que é uma unidade de última geração, extremamente capacitada, eram taxas que variavam de $500 a $600 mil por dia. Então isso trazia para nós diretamente 2 benefícios. O capital que a Petrobras e a Mitsui havia investido neste negócio, em torno de $700 milhões, 586 era o valor do contrato com o estaleiro. Mas você tinha outros gastos, né, durante a construção. Sim. Este capital ele seria remunerado a uma taxa de 8, 8,5%. Foi o valor que a área financeira definiu, como para pôr esse dinheiro aqui, isso tem que me dar um retorno de tanto. E depois na diferença que haveria entre aquela taxa diária e a taxa de mercado. Como a taxa de mercado sempre se projetava maior do que $410 mil, haveria um retorno também, não haveria risco de mercado para quem estivesse operando a unidade. Mas se a Petrobras, por exemplo, precisava desses navios sondas, não era mais, não tinha que ter feito alguma concorrência, algum consulta ao mercado? Não foi meio estranha essa contratação? Excelência, a Petrobras sempre fez concorrência para contratar plataforma, por isso que eu fiz questão de esclarecer que este negócio não era a contratação de uma plataforma. Sim. Um sócio aparece e diz assim: olha, eu quero ser sócio de você neste negócio. Interessa? Se interessa, vamos ver quais são as sinergias, quais são as vantagens desse negócio. Se der,
nós assinamos os termos. Eu não faço concorrência para buscar um sócio. Eu não faço uma licitação para buscar um sócio. Essa sociedade fazia com que houvesse como objeto dela a compra, o afretamento de um navio que surgiu. A vantagem que se projetava, a própria área financeira já havia indicado que, comparando este formato de negócio com o afretamento, poderia haver vantagens ao final de um período, que eram 10 anos mais 10. 10 anos nós garantíamos o contrato. O segundo período de 10 anos não. Mas ele tinha que pagar o leasing desta unidade durante 20 anos para os proprietários. Isso está claro no contrato. O Ministério Público afirma, e faz isso com base pelo menos em algumas avaliações da Petrobras, que essas contratações teriam sido motivadas por um estudo excessivamente otimista da demanda da área internacional. O senhor deve ter visto isso provavelmente na acusação. Com certeza. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A minha opinião, Excelência, sobre esse tema é o seguinte: esse estudo técnico, se nós juntarmos aqui numa sala 10 geólogos para analisar um determinado prospecto, nós vamos ter 10 opiniões diferentes, e ali não está em discussão o que está certo e o que está errado, é a questão de percepção sobre risco geológico. Esse estudo indicava o seguinte: para um determinado número de blocos que a área internacional já havia se compromissado a trabalhar fora, existia uma probabilidade de êxito na faixa de 30%, e esse estudo, caso se confirmasse esse trabalho, em exploração tem sempre o se. Caso se confirmasse o resultado, haveria perfuração de novos poços, então você teria trabalho por mais tempo. O que acontece é que nesse estudo havia a necessidade de 1,9 sondas. Sim. Então, eu posso dizer para o senhor o seguinte: quando eu li esse relatório, eu estava sendo chamado para fazer a, digamos assim, já a transformação, porque isso já havia passado pelo crivo da diretoria, e eu não analisei o detalhe para saber se aquilo estava otimista, pessimista, realista, aquilo embasava, e já havia sido objeto digamos assim, do crivo da diretoria. Particularmente, eu não entendo que houve um trabalho técnico otimizado. Acho que houve um trabalho técnico que, à época, à luz dos dados que tinham, com a avaliação geológica que foi feita, uma das opiniões era aquela que estava expressa no relatório. Certo. O Ministério Público afirma também aqui que teria sido pago comissões ou vantagem indevida a agentes da Petrobras por conta desse negócio. Sim, senhor. O senhor recebeu algum valor? Recebi, sim, senhor. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias? Posso, sim, senhor. Como ele disse, eu fui chamado no dia 16 de maio para fazer parte para coordenar esse pequeno grupo, né, que transformaria, daria seguimento a uma decisão da diretoria executiva. Fiz o meu trabalho, apresentei isso, seguindo a governança interna, né, fazendo todas as avaliações técnicas e econômicas necessárias, né, com todos os pareceres. Apresento esse trabalho, né, para o gerente executivo, que encaminha para o diretor. Esse trabalho é encaminhado para a diretoria executiva. Uma vez concluído o trabalho, eu estou me preparando para voltar para Londres. O gerente Moreira me chama numa sala que ele tinha, alugada, próxima ali ao prédio da Petrobras. Ele me chama numa reunião. Eu já tinha ido 1 ou 2 vezes lá, porque eventualmente ele, por alguma questão particular, ele usava aquele escritório, e eu, como subordinado dele, tinha que fazer algum tipo de despacho. Ao pegar uma assinatura dele, eu era chamado para ir lá pegar a assinatura e voltar para a minha sala. Nesse dia, que eu não sei precisar, mas com certeza foi logo após a assinatura desse contrato, ele me diz assim: olha, o seu trabalho foi muito bom, eu quero elogiar o trabalho que você fez, realmente nós não erramos em ter chamado você para coordenar esse trabalho, o trabalho foi feito com o critério que era requerido, e você vai ganhar um prêmio por esse seu trabalho. Falei: como assim um prêmio? O trabalho está feito. E ele falou: não, você vai ganhar um prêmio, né? E você tem alguma conta fora? Eu disse: claro, Moreira, eu estou morando na Inglaterra, né? Eu tenho minha conta do HSBC, minha conta salário. Eu falei: não, você não, tem que ser uma conta offshore. Ele me sugeriu, então, me indicou a conta no banco Clarendon Law, lá na Suíça. Eu fui à Suíça, então, por orientação dele, para encontrar com a gerente, que ele já havia entrado em contato para me receber, né? E me ofereceu o valor de $1 milhão, né, por esse trabalho que eu havia feito.
Desse momento na vida, Excelência, que a gente fica diante de circunstâncias, né, e sucumbir à oportunidade. Talvez fiquei cego pelo aquilo que estava sendo me oferecido. Eu tinha 27 anos de empresa, né, e aceitei. E essa foi a projeção que eu tinha na minha frente. Eu não fazia ideia que até aquele momento eu não tinha conhecimento, circulava uma coisa de propina. O que eu sabia que nós havíamos pago um valor que era justo pelo navio, porque eu tinha todos os trabalhos, tanto eu quanto o nosso sócio. Isso havia passado pelo nosso crivo técnico de sócio e tudo mais. Então eu estava convicto que a gente não estava pagando um sobrepreço ou algo assim. Mas por que estavam recebendo, então? O que eu entendi é que isso era parte da comissão de um representante, que era o senhor Júlio Camargo. Porque na maioria desses contratos, Excelência, aqui no Brasil, algumas empresas, principalmente as empresas nacionais, elas lidam com representantes. E, obviamente, esses representantes eles têm direito a percentuais. Então, eu talvez tenha modelado na minha cabeça, eu entendi aquilo como sendo uma... Mas por que o representante é da parte da comissão dele para o senhor? Excelência, como eu lhe disse, essa foi a minha cegueira em termos de entendimento, em termos de aceitação deste valor. Aquilo para mim, eu não havia pedido nada, eu não havia negociado nada, eu não havia feito meu trabalho, né, buscando algum tipo de favorecimento. Eu faria o mesmo trabalho se ao final daquilo não tivesse nada, não faria nada diferente daquilo que foi feito, isso eu posso assegurar ao senhor. Mas, infelizmente, foi um ato de fraqueza. E o que o senhor Luiz Moreira falou com o senhor a esse respeito? O que era esse dinheiro? Ele não deu detalhes. Ele não deu quem estava detalhes. suportando o pagamento? O que ele falou? Eu vi em algumas reuniões, Excelência. Ele falou que o dinheiro era dele? Não tinha detalhes. O que eu havia visto em algumas reuniões era a presença do senhor Júlio Camargo, a presença do senhor Fernando Soares, né? Aliás, outro esclarecimento que eu queria prestar, porque pode ficar uma leitura que Fernando Soares me representava, e isso, na verdade, como ele disse, eu fui ter contato com esse assunto somente a partir de maio de 2006. Eu nunca tive conversas com respeito à propina com Fernando Soares, ele nunca teve nenhuma delegação minha para tratar disso. Então, o meu contato era o senhor Moreira. O que ele fazia nessas reuniões, o senhor Fernando Soares? Eles estavam, de alguma maneira, presentes, não em todas elas, mas eu diria que naquelas reuniões mais estratégicas de definição. Uma das reuniões, por exemplo, em Londres, quando foi apresentado oficialmente ao time da Mitsui, que nós fizemos lá na Inglaterra, tanto o senhor Fernando Soares quanto o senhor Júlio Camargo estavam lá. Foram, apresentaram, não participaram da reunião, foram apenas para fazer um cumprimento, uma coisa qualquer. E, posteriormente, obviamente, a gente começou a perceber que haviam acontecido coisas de maneira torta, de maneira equivocada, ou seja, assim? Com relação a essa questão de propina, né? Porque quando teve o segundo navio, eu não participei da contratação do segundo navio. Sim. Do segundo navio eu estava na Inglaterra, esporadicamente eu era solicitado pelo engenheiro Musa para mandar algum trabalho, fazer alguma coisa, ou trabalhar junto ao jurídico para questão de parecer e tudo mais. Mas alguns anos depois, talvez, não sei se precisar agora quando, né? Mas aí eu já um pouco menos, digamos assim, não tão cego, né? Eu percebi que havia realmente cometido algo que não era correto. Essa conta na Suíça, para sua informação, né? Ainda nesse primeiro momento, eu abri essa conta, minha família estava comigo, né? Então eu não tinha absolutamente nenhum segredo, né? Porque a gente sempre pensa que pode acontecer o pior e tudo, então tem que haver alguma coisa. Mas o que eu dizia para eles é que isso era realmente uma bonificação, isso era um prêmio, quer dizer, eles não tinham essa ideia e, enfim, aceitaram aquilo que eu estava dizendo para eles. Essa conta estava no nome de uma offshore? Sim, senhor. Qual que era o nome dessa offshore? O nome dessa offshore tinha o nome de Cambalda Trading. Quanto que o senhor recebeu nessa conta? Excelência, o valor que tinha sido acordado era na faixa de $1 milhão, né? Os valores recebidos, né, por razões que, enfim, foram acontecendo,
Eu acho que eu cheguei a receber nessa conta em 2 ou 3 pagamentos. Primeiro acho que foi uns $400 mil, depois uns 400 e pouco, $500 mil. Depois havia uma diferença que seria paga a posteriori, porque surgiu a conversa aí, sim, em conversas mais próximas, né, com o Moreira, né? Temos problema porque apareceram alguns políticos e nós vamos ter que, parte disso aí nós vamos ter que dividir com os políticos e tal. Então, ou seja, ele não estava perguntando a minha opinião, estava simplesmente dizendo que poderia haver, digamos assim, aquilo que estava previamente acordado poderia não acontecer. Mas o senhor, quando o senhor teve essas conversas, esses valores eram por conta da contratação do Petrobras 10 mil? Do Petrobras 10 mil. E do Vitória 10 mil? Não, do Vitória 10 mil não recebi nada, Excelência. Consta aqui no processo 2 créditos na sua conta, 11/10/2007, $396 mil. O senhor recebeu da conta Hong Xing Trading, no banco Hang Seng de Hong Kong. Quem que fez esse depósito? Bom, Excelência, toda a minha relação com relação a esse assunto, eu lidava exclusivamente com o senhor Moreira. Então, ao chegar de alguma maneira, eu entreguei a ele, não sei precisar quando, se foi aqui, se foi na Inglaterra, porque a gente viajava muito, mas eu entreguei ao senhor Moreira os dados da minha conta, e quem cuidava disso era ele. Então, eu não tenho nenhum controle, nem tenho como agregar nada com relação a como era o seu conhecimento dessas empresas, Hongxing. O Moreira é que fazia essa distribuição às pessoas que, enfim, faziam parte dessa ilicitude. Depois consta um outro depósito em 30/6/2008 de $500 mil, também dessa conta Hongxing Trading. Sim, senhor. Também era desses valores aí. Sim, senhor. Aliás, sobre isso... E a diferença daí deu aqui $896 mil, o senhor mencionou, 1 milhão? Não, isso, tempo depois desses valores, uns 3 ou 4 anos depois, né, depois dessa conta, eu só queria aproveitar para esclarecer nessa janela de tempo, né, eu estou trazendo aqui também mais uma evidência, né, porque eu troquei alguns e-mails cifrados com o Moreira, né, tentando saber, escuta, o que está acontecendo, né, não está... O fluxo de pagamento parece que não está tendo, enfim, né? E o Moreira, exatamente nesse período de 2008, né, ele me manda uma mensagem dizendo que haveria uns livros de 500 páginas estariam chegando, né, e que o César Tavares, me daria maiores explicações, né, sobre esse assunto. Provavelmente, em uma data que eu não posso precisar ao senhor, eu estive com o César, foi quando o César me disse que poderia haver interrupção do fluxo de pagamento em função de acertos que foram feitos posteriormente enfim, aqui no Rio com políticos e tudo, e que isso ia impactar naquilo que estava previamente acordado. Quem é que o senhor tem conhecimento que recebeu dinheiro, dentro da Petrobras valores? Nesse caso dos navios, eu sei que o engenheiro Moreira, né, com certeza, porque ele é que coordenava esse núcleo. Como que ele recebeu? O senhor tem conhecimento? Não tem, não, senhor. Ele tinha uma conta também no exterior? O senhor tem conhecimento? Eu acreditava que por ele ter me indicado a conta do Clariden-Loy, lá na Suíça, ele tinha algum tipo de aplicação ou conta nesse banco, porque ele me disse onde eu tinha que ir, com a pessoa que eu tinha que falar, e foi isso que eu fiz, seguindo as orientações dele. Quem mais sabia? Quem mais recebeu dinheiro nisso? Além disso, o César Tavares, época, né? Sim, o César Tavares, né? O Rafael Comino, o Aurélio Teles, o Mônaco, ele era uma pessoa muito próxima desse núcleo, né? Porque eles estavam juntos desde a época das térmicas no Gás Energia, né? E não sei precisar se ele efetivamente, com respeito à divisão de... Porque eu não cheguei a ver, eu vi depois pelos jornais que havia uma planilha, não sei o que, com nomes, apelidos. Isso eu nunca cheguei a ver. O meu contato era diretamente com o Moreira e de uma maneira muito
Mas ele contou que essas outras pessoas também estavam recebendo? Sim, sim, isso aconteceu, que haveria um racha, uma divisão desses valores, né? E algumas pessoas, tanto é que ele falou que, obviamente, né, o diretor Nestor, né, ele receberia uma parcela maior deste valor, o Fernando Baiano, né, receberia parte desse valor e o resto seria dividido por esse núcleo da Internacional, incluindo o engenheiro Musa também. E eles disseram que políticos receberiam também? Não, senhor. Não foi aberto esses nomes, não, senhor. Ah, não informaram os nomes para o senhor? Não. E um depósito que foi feito aqui numa conta do senhor Agostil, de conta Acaba, o senhor teve alguma coisa a ver com isso mesmo? Sobre essa conta, excelência, eu queria talvez dizer que o Mônaco, ele está, talvez assim, ficou um pouco confuso, né? Por quê? Ele alega na delação dele que em maio de 2007 eu me aproximei dele e pedi um dinheiro. Obrigado. Eu pedi um dinheiro para compra de um apartamento do meu filho, né? Em maio de 2007, como eu lhe falei, eu estava prestando missão na Inglaterra. Eu estava totalmente capitalizado. Eu estava lá como gerente geral. Eu trabalhei os 3 anos viajando, recebendo diárias de viagem, enfim. Então eu estava bastante capitalizado. Então, definitivamente, eu não fiz nada, absolutamente nada de transferência para a conta do Mônaco em 2007. O que aconteceu, né? E aí eu vou, se o senhor puder me conceder mais alguns instantes somente para completar esse raciocínio. Eu estava, não sabia ainda, obviamente, mas estava me aproximando de um divórcio, depois de 30 anos de casamento. Esse divórcio aconteceu em 2009 e foi homologado em 2010. Por toda a transparência que eu tinha com a minha ex-esposa, a minha família, né? Esse dinheiro que estava no exterior, ele fez parte da divisão do patrimônio, né? Então, para isso eu tive que repatriar parte desse dinheiro para fechar as contas, né, com a minha ex-esposa. E eu me lembro que nesse período em 2010, né, talvez numa conversa com o Mônaco, que eu não vou precisar ao senhor que dia que foi, eu comentei com ele que eu estava, então, porque nós temos uma relação até com família, né? Quer dizer, ele parece que é primo da nora, da minha nora, né? Eu havia comentado com ele que eu precisava de um doleiro para trazer dinheiro, né? Ele falou, não, isso aí, parte disso eu arrumo para você porque eu tenho aqui em casa, né? Eu falei, bom, se tiver é melhor porque evita, né, exposição e tudo mais, né? Então, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, o Mônaco me emprestou uma quantia que eu não sei precisar ao senhor se foi, com certeza não foi $200 mil, mas uma parte do dinheiro que eu estava repatriando foi paga pelo Mônaco, né, aqui em espécie, né, dinheiro esse, né, que ele foi até minha casa, né, entregou para os meus familiares, né, e isso foi feito. Mas isso foi em 2010? Em 2010. E por que eu digo para o senhor que a história dele também não faz sentido? Corroborado porque outro fato, e isso já foi acostado nos documentos ao processo. Assim que eu chego da Inglaterra, em setembro de 2008, né, meu filho estava então já pronto para, né, se casar com a minha nora, e nós decidimos, eu e a sogra dele, de darmos um apartamento para os dois. Então esse apartamento do meu filho, um apartamento de 2 quartos, no bairro de Botafogo, ele foi comprado por equivalente a vou falar em dólar só para dar uma ideia, tá? Por equivalente a 160 mil dólares, dos quais metade foram pagos por mim, metade pagos pela sogra dele, dinheiro totalmente limpo, registrado, cheque administrativo, conta do Itaú. Então, assim, não bate a informação que o Mônaco dá, dizendo que em maio de 2007 eu precisei de dinheiro para a compra do apartamento do meu filho. E aí eu queria aproveitar para, de forma muito clara e muito transparente, né, tirar esta nuvem que desde então se abateu sobre o meu filho, né? Quer dizer, o apartamento dele foi comprado com origem legal em outubro de 2008, sem qualquer vinculação com dinheiro vindo de atos ilícitos dentro da Petrobras, que eu cometi dentro da Petrobras. Perfeito. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio.